porque agora a gente vai ter a honra de escutar o professor Israel falando um pouquinho aí para a gente sobre a questão da criatividade e inteligência do jogador de futebol. E aí, após a fala do professor Israel, eu trago algumas das perguntas que surgiram aqui durante a apresentação do professor Fabiano e certamente as que vão aparecer na apresentação do professor Israel. Pessoal, fica à vontade. Vou desligar aqui meu microfone e câmera. O momento é todo seu. Bom, boa noite então a todos. Queria parabenizar o Fabiano aí pela apresentação. Muito interessante os dados que ele traz. Acho que é muito importante essa conversa da ciência com a parte prática, né? E, obviamente, a profundidade e a seriedade com que ele trata os dados, isso tudo é fundamental para a gente poder caminhar com, obviamente, mais certeza, com passos mais consolidados. Bom, pessoal, vou dividir aqui a minha tela com vocês. Veja, por favor, se está tudo ok, João, me dá um retorno, se as pessoas estão vendo a tela toda. E aí, imediatamente após você me confirmar, eu começo. Tá. Tá? Tá. Ok. Aqui no Zoom já está aparecendo e em breve vamos estar no YouTube também. Pode dar sequência, professor. Ok. Bom, então eu queria mais uma vez agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? Eu tive verificando ali no YouTube há muitas pessoas que são ex-alunos da Universidade Federal de Viçosa, participaram do nosso curso de especialização em futebol na Universidade Federal de Viçosa, e hoje, obviamente, estão brilhando aí pelos gramados, pelos campos de futebol pelo Brasil e pelo mundo, né? E vi que há outras pessoas que eu ainda não conheço, né? São pessoas novas, não só de idade, mas também novas em termos do primeiro contato. Para mim é uma honra muito grande estar em contato com todos vocês, porque eu imagino que todos vocês que obviamente estão acompanhando a gente têm interesse, obviamente, em melhorar a sua prática profissional, né? Eu vou direcionar aqui a minha fala. Eu tentei trazer um tema mais recente, né, da vertente que a gente vem trabalhando, que é o comportamento tático, que é a inteligência, que é a criatividade, que é a tomada de decisão, para que a gente possa conversar aqui um pouquinho, e quis trazer um pouco mais de demonstrativo, de aplicabilidade do teste, leitura de testes, como usar isso no treinamento, tá? Eu não me preocupei em trazer os dados científicos, né? O tema que eu vou colocar aqui hoje, ele é obviamente vasto, tem muitas publicações, tem muitas ações. Acredito que aqui boa parte dos alunos que participaram da turma 11 de especialização em futebol, eles acompanharam isso do início ao fim e têm uma ideia a respeito disso. Então, eu aqui vou tentar, dentro desse tema, mostrar para vocês um pouco da importância da tomada de decisão e como, obviamente, essa tomada de decisão ela pode ser mais inteligente, pode ser mais criativa durante o jogo, né? E qual é o papel do treinador no sentido de direcionar e conduzir esse processo, né, para que esse jogador ele possa realmente corresponder às expectativas esportivas, obviamente, ali do clube, mas também do público, né? E isso é uma cadeia virtuosa que vai gerar vários ganhos. Esse tema da tomada de decisão ele ganha muita força quando muitas pessoas têm direcionado o olhar para as questões da fadiga mental, né, da sobrecarga cognitiva que existe numa partida de futebol. Então, só para poder alertar vocês do tema e da importância do mesmo, né, um jogador de futebol nas principais ligas, segundo os trabalhos que a gente fez aqui no Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol, a gente conseguiu observar até 2.500 decisões, né? Então, essas são as observáveis. Apesar que há estudos que indicam que um jogador de futebol, durante uma partida, né, pode tomar até 4.200 decisões.
pessoas fisicamente, cognitivamente ativas, né, podem tomar 6.000 decisões dia, né, enquanto que pessoas menos ativas cognitivamente podem tomar até 3.000 decisões. Então, se nós pegarmos esses dados, né, nas pessoas normais, igual nós, né, tomando aí de 6.000 decisões por dia, né, e uma pessoa menos ativa cognitivamente, volta de 3.000 decisões dias, e dividirmos isso por 16 horas, a gente vai entender, né, que esse número de decisões que nós tomamos normalmente no nosso dia, ela é superada em muito durante uma partida de futebol. Isso gera uma sobrecarga cognitiva. Tá? E essa sobrecarga cognitiva, ela vai afetar toda a parte de resposta técnico, biomecânica, motora, cardiovascular, física, fisiológica do atleta durante uma partida, obviamente condicionando negativamente, né, a performance dele. Isso tem sido um debate muito recente na literatura, né? Os artigos que tratam desse tema, eles são muito recentes, tá? Mas nós já temos boas indicações no que refere a esse processo, inclusive com processos de avaliação, né? Então, se vocês estão acompanhando, né, mais recentemente, o perfil do Instagram do TactiUp, imagino que o João possa colocar isso aí para vocês na live do YouTube, para vocês possam seguir. Nós publicamos uma matéria, e também no perfil do Instagram do NUPEF, publicou uma matéria que eu fiz recentemente, não, já fiz há alguns anos para o Jornal Nacional e para o Esporte Espetacular, do qual o repórter, o Guilherme Roseguini, é um excelente repórter, né? Ele conseguiu retratar muito bem essa implicação da componente cognitiva sobre a parte cardiorrespiratória e performance esportiva de uma forma geral. Tá? Então, para quem quer ver um pouquinho mais sobre esse tema e quiser visualizar esses vídeos que eu produzi em conjunto com o pessoal do Jornal Nacional e do Esporte Espetacular, eles estão disponíveis lá nesses dois perfis. Bom, diante disso, né, a tomada de decisão ela ganha, obviamente, muito mais peso, né, porque as pessoas começam a perceber que ela, de fato, ela implica em outra componente que a partida supostamente estava 100% controlada, né, mas que a gente vê que a interação das duas realmente traz um impacto muito importante de ser considerado para a performance de jogadores e de equipes. E como tratar isso? Como trabalhar essa situação, né? E como a gente vai fazer com que o nosso atleta ele tome decisões mais inteligentes e mais criativas por jogo, mesmo exposto a um número excessivo de tomadas de decisões em relação àquilo que a resposta de uma pessoa, de um ser humano normal como nós, diante de uma atividade de 1h30 por dia. Tá? Bom, eu costumo mostrar esse slide aqui, trouxe ele novamente para vocês. Muitas pessoas já têm acompanhado as minhas aulas e têm acompanhado as minhas atividades, já viram esse slide. Basicamente, essa é a realidade que nós encontramos em clubes. Tá? A gente já tem avaliado aí mais de 10.000 atletas com esse instrumento, que é o TactiUp. Isso aqui é uma realidade, né? Isso aqui é o perfil de pontas de uma equipe, tá? No que refere à leitura de jogo dele e à tomada de decisão. Então, você vê que essa linha aqui, ou esse gráfico em teia de aranha churado, em rosa ou vermelho, conforme vocês estão vendo, ele difere desse, que difere desse, que difere desse, que difere desse. Né? Então, esses 5 jogadores são pontas de uma equipe. A forma com que eles leem o jogo, ela é distinta. Se eu sou o treinador desses jogadores, né, o que eu posso esperar deles em termos de tomada de decisão? Que eles tomem decisões iguais perante a mesma situação que foi apresentada para eles? Vocês acham que eles vão tomar decisões iguais? Que eles vão ler a situação de jogo e vão tomar decisões iguais? Não. Né? Então, se esses jogadores são diferentes na forma de ler o jogo e tomar decisões, eu, enquanto treinador, tenho que esperar que eles tomem decisões diferentes. E posso potencializar isso, se é isso que eu quero. Né? Ou eu posso tentar minimizar esse tipo de situação. Tá? Então, essa é uma realidade que os treinadores têm
que hoje se defrontam dentro dos clubes, né, de uma forma geral, tá? E que há que ser trabalhado. É como, eu faço sempre metáfora com a parte física. Se você tiver um grupo de pessoas com desequilíbrio ou heterogeneidade nas suas valências físicas, seja de força, seja de resistência, e se você quiser a homogeneidade, você vai trabalhar para ter essa homogeneidade. Preparadores físicos, né, farão esse tipo de trabalho. Se você quiser heterogeneidade ou não tiver como ter homogeneidade, você vai saber que dessa heterogeneidade você vai poder explorar ou vai ter limitações em relação à performance. Ok? Da mesma forma, isso se aplica aqui ao contexto do treinador e do auxiliar técnico. Né? Você tem perfis heterogêneos que você pode explorar a heterogeneidade deles, né? Ou, a depender da situação e como você está trabalhando, né, você pode buscar um pouco mais de homogeneidade. Tá? Então, nessa breve exposição de hoje, eu queria fazer um convite a vocês à excelência, né, do treinamento, né, do processo de desenvolvimento da inteligência e da criatividade do jogador, para que ele possa tomar decisões nesse sentido, né, que nós transitarmos de um treino em igualdade, que é o que a grande maioria das pessoas hoje fazem, né, para não dizer todos, mas eu até agora, andando aí pelos cursos que a gente oferece pela Universidade Federal de Viçosa, ou seja, como instrutor da CBF ou como instrutor da Conmebol, nunca alguém me disse nada diferente disso, no que refere à componente tática, né, em especial. Então, eu faço para vocês um convite, né, para que a gente faça essa transferência da igualdade para a equidade, que a gente consiga tratar, como eu já mostrei há pouco para vocês, né, os diferentes como sendo diferentes e organizando exercícios não com base em funções, mas para além das funções e posições e tarefas que eles têm que realizar, na capacidade individual de solucionar problemas que esses atletas têm consigo ou precisam desenvolver, ok? Bom, então, passando nesse primeiro quesito da igualdade para a equidade, né, um fator importante tem relação a nós conhecermos o perfil de todos os atletas que nós possuímos no nosso grupo. Então, observem que aqui, isso aqui são dados reais, né, de clubes já avaliados. Obviamente que a gente não pode revelar o clube em função do tratado de ética, né? Mas são dados reais, né, não são inventados. Isso aqui são goleiros, 2 goleiros de uma equipe, 3 laterais esquerdos de uma equipe. Percebam quanto que eles são diferentes em termos da leitura de jogo e tomada de decisão. Os pontas que eu já mostrei para vocês. Tá? Como que a gente faz a leitura desses dados? Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto para poder explicar cada um dos 12 itens ou dos 12 parâmetros que compõem essa avaliação, mas eu vou explicar de uma forma com que vocês vão ter uma leitura rápida e fácil. Né? Desse lado, aqui, nós estamos avaliando, né, os atletas que têm as informações do atleta sobre a sua capacidade de leitura de jogo e tomada de decisão na parte ofensiva do jogo, ou seja, quando ele está atacando, né? E aqui na parte defensiva. Então, isso é muito simples, né? Se a tela estiver virada pelo mesmo lado nosso, então do lado direito, parte ofensiva, do lado esquerdo, parte defensiva. Daí você já pode fazer uma série de ilações, correto? Sobre a capacidade do seu atleta, né? Na parte superior, são ações mais próximas da bola. Então, aqui seriam ações bem próximas mesmo, com a bola em contato, e ela vai, obviamente, se distanciando até o último parâmetro, o último princípio tático, ok? Então, aqui você consegue ver se o seu atleta ele é melhor em ler situações próximas da bola ou distantes da bola. Você já consegue chegar numa conclusão se esse atleta ele é melhor assim ou assado, né? E você já consegue aqui, a partir desse momento que você tem essa informação,
saber que tipo de treinamento seu atleta precisa em função da função que ele tem ou da posição que ele tem no jogo ou no seu time. E a gente ainda pode dividir isso em quadrantes, né? Ofensivo, próximas da bola, ofensivos, distantes da bola, defensivas, próximas da bola, defensivos, distantes. Então, vendo aqui, a gente vê que esse atleta tem mais dificuldade nesse tipo de situações de jogo, né? Você, enquanto treinador, vai decidir se você quer desenvolver isso aqui ou não. Se é do seu interesse, né, fazer com que esse aspecto aqui ele possa ser desenvolvido e se também é correspondente à função que você quer que esse atleta execute em campo. Né? Bom, partindo disso, né, então o treinador ele deve ter uma boa capacidade de ler o seu atleta. Né? Nós fizemos faz parte de um processo de consultoria que eu estabeleço com os clubes. Então, numa delas que eu estive, antes de mostrar os dados dos atletas para os treinadores, eu também pedi para que eles fizessem uma avaliação sobre esses jogadores. Né? Ou seja, obviamente, quanto mais próximo tiver a percepção do treinador sobre a capacidade do atleta, melhor, né? Porque você tende a oferecer um treinamento mais adequado à necessidade do jogador. Então, vejamos aqui. Isso é um jogador número 1, é um zagueiro, né? Ele tem esse perfil aqui delineado em rosa, que eu tenho mostrado para vocês, que eu acredito que esteja do lado esquerdo também da tela de vocês. E aqui é a avaliação do treinador sobre esse mesmo atleta, né? Tá um pouquinho diferente, correto? Nesse caso, o treinador ele está, em alguns aspectos, subestimando a capacidade do jogador, né? Talvez nesse ponto aqui, ele até tem uma divergência muito grande. Ele acha que o atleta lê essa situação de jogo aqui, ou situações que se encaixam nesse parâmetro, e o atleta, infelizmente, não tem esse perfil, porque esse aqui é o perfil real do atleta, né? Então, como seria esse treino? Seria um treino em que o atleta estaria sendo subestimado, né? Então, ou seja, o treinador ele pode esperar mais do atleta. De posse dessa informação, ele pode dar estímulos mais adequados ou mais condizentes para que esse atleta desenvolva isso. Talvez ele esteja esperando que ele faça isso e ele não vai fazer. Tá? Isso é para um atleta, né? O atleta número 2, na mesma situação que eu acabei de explicar com o atleta número 1, aí vocês próprios podem tirar as conclusões, né, para a gente poder caminhar aqui em função do tempo. Tá? Aqui o atleta número 3, tá? Isso aqui é a avaliação do treinador, né? Essa aqui, mais uma vez, é o perfil real do atleta. Tá? O atleta número 4, né? O atleta número 5, tá? O atleta número 6, e assim eu poderia passar vários atletas para que vocês pudessem ver, uns que se aproximam, outros que subestimam. Então, a ideia é que esse tipo de avaliação aqui, ele possa aproximar bastante do que é o atleta. Quanto mais aproximar, ou seja, quanto mais eu percebo a necessidade do meu atleta, mais propício eu estou a produzir um exercício mais adequado às capacidades dele. Eu brinco muito em relação a alunos de ensino médio, né? Se eu acho que ele não entende de vezes ou de dividir, eu não vou dar esse tipo de exercício para ele, né? Ou vou dar exercícios para que ele possa fazer mais ou subtrair, até que ele aprenda isso, eu vou iniciar gradativamente. Mas se eu perceber que ele já entende isso, eu já vou passar por um exercício mais qualificado, talvez uma raiz quadrada, e isso vai elevar diferente. Então, aqui nós não estamos discutindo a quantidade de horas que o atleta passa treinando, mas a qualidade da informação que é dada para esse atleta no que refere à condição cognitiva, né? Dele compreender o jogo, dele ler o jogo, os estímulos que o treinador dá. Né? Se eu passar a entender que meu atleta não sabe disso aqui, né, igual está aqui, e ele realmente sabe, o que vai acontecer? Eu estou dando informação para ele redundante. Ou seja, o atleta ele está escutando, ele fala, pô, de novo, o cara está me falando isso, pô, estou cansado de saber isso. Né?
Ao passo que informações que eu acho que ele sabe e ele não sabe, se eu não dou, ele sente falta. Então, esse processo de comunicação e confiança e até de liderança, ele fica comprometido, ok? Bom, para além do perfil, né, do atleta, esse sistema, né, o Tactic Up, ele também nos dá o tempo de tomada de decisão para cada situação, para cada um desses parâmetros. E aí a gente pode analisar quais desses aspectos eles têm mais dificuldade para poder tomar decisão. Né? Às vezes ele é assertivo, mas tem um tempo muito grande. Então aqui eu vou mostrar para vocês um gráfico, né? Que nós podemos ver aqui. Essas são ações mais próximas da bola, essas são ações mais distantes da bola. Então eu começo com a bola no pé e vou até a última linha defensiva, correto? Então o que a gente percebe aqui? E outro fator. Nós temos aqui os azuis, que são ofensivos, ações ofensivas, e o vermelho, que são ações defensivas. Sempre vai ser assim, ok? Na minha apresentação. Azul, ofensivo, vermelho, defensivo. Então, o que a gente percebe? Que essas ações aqui mais próximas da bola, ele é até relativamente rápido para poder ver a situação e tomar a decisão. Nas situações de média distância, talvez é que ele tenha mais dificuldade, ele tenha mais dúvida. Então, eu, enquanto treinador, eu posso trabalhar isso com eles. Correto? Esse é um zagueiro da minha equipe, tá? Olha esse outro. É um zagueiro que tem mais dificuldade nas ações ofensivas do que nas ações defensivas, correto? Tá? Então aqui eu também fico sabendo, né, como esse meu atleta ele necessita em termos de informação ou de estímulos para que ele possa desenvolver. Se eu ou o meu clube, a minha instituição, né, tem interesse que ele desenvolva isso, perfeito? Olha esse outro atleta. Ele tem, né, a sua capacidade de tomar decisões, tanto em ações ofensivas como defensivas, muito rápido. Né? Então, esse é um atleta que tem um perfil um pouquinho diferente, tá? Dos demais que eu já mostrei. E esse outro atleta é o jogador 1. Poderia aqui, mais uma vez, mostrar para vocês inúmeros gráficos, né, para a gente poder discutir. Mas eu trouxe esses para a gente poder mostrar para vocês um pouco da implicação dessa informação, tá? Então, pensando que você é um treinador, ok? E que você vai fazer um jogo esse fim de semana, e que você normalmente gosta de fazer uma saída de bola em construção, desde a primeira fase, ou desde ali do goleiro, né? Você constrói com 3 homens, com 2 homens, né? Isso interessa menos agora nesse momento, mas de qualquer forma o que interessa é que você tem esses jogadores no seu plantel, né, zagueiros, e que a sua construção seja com zagueiros, tá? E você vai jogar contra uma equipe que marca pressão alta, marca lá na goela, né, lá dentro da área sua, tá? E você tem que escalar esses 4 jogadores. Quais deles você escalaria para poder sair jogando? É claro que isso existem inúmeros fatores, né? Mas aqui nós estamos considerando só esse aspecto. Se você achasse que só esse aspecto seria o único aspecto que seria decisivo para a escalação, quais deles você escalaria? Né? Além disso, você escalando, por exemplo, o jogador 2 e o jogador 4, e essa saída vai ser feita com os zagueiros, né? Então, ou seja, eu preciso que na parte ofensiva ele tenha uma boa capacidade de resposta. Você vai jogar contra um clube ou contra um time que te marca lá na goela, ou seja, ele reduz o seu tempo para poder pensar. Qual jogador tende a errar mais? Jogador 2 ou jogador 4 na saída de bola? Se ele for pressionado. E ao ter esses 2 jogadores saindo, jogando, quando esse jogador for pressionado, o que você, enquanto treinador, organizaria de estratégia para esse e para esse? Ou seja, o goleiro decidiu sair com esse. Qual seria a sua estratégia de construção de jogo? O goleiro decidiu sair com esse. Qual seria a sua estratégia de construção de jogo? Isso muda bastante, não é? Bom, vamos tentar ver essas informações em conjunto. Eu já falei da performance e agora eu vou falar do tempo. Então tem esse outro gráfico, mais uma vez, né, relembrando vocês que esses são
dados ofensivos, porque as barras são azuis. Então, aqui nesse eixo, nós temos o desempenho que vai de 0 a 100, e nesse eixo nós temos o tempo, que vai de 0 a 50. Ok, pessoal? Então, vou pegar aqui, ó, as barrinhas azuis me mostram o desempenho e essa linha preta me mostra o tempo. O que vocês acham que é mais esperável, mais expectável, ou que todo mundo gostaria de ter? Aqui são os jogadores, né? Os zagueiros. O que é o melhor? Não é bom desempenho na leitura de jogo e tomada de decisão em baixo tempo? Não seria o melhor? Então, isso aqui, né? A gente vai olhando aqui esses gráficos aqui, vendo, né, quais desses jogadores aqui possuem desempenho em tempo ou estão na direção do que a gente quer. E observem, cada um deles, para esse parâmetro, que é o parâmetro do jogador ao ter a bola nos pés, né? Penetração é ter as bola nos pés e se direcionar em direção, né, no sentido do gol adversário, da linha de fundo adversária, né? A penetração é isso. Então, o portador da bola em direção ao gol, em direção à linha de fundo, né? Desse parâmetro, desse conjunto de movimentações que esse portador da bola pode fazer, né? O que você espera? O que você gostaria que fizesse? Né? Que tipo de jogador você espera que tenha maior capacidade de desenvolver isso? Está legal? Está legal isso aqui? Então, isso aqui existem várias ilações que a gente pode fazer, ok? Eu vou mostrar para vocês agora outros gráficos com essa mesma informação, né? No que refere ao desempenho e ao tempo, né? E, obviamente, avaliando outro parâmetro de movimentação, a cobertura ofensiva, né? São as movimentações dos jogadores de apoio ao portador da bola, né? Então, você aqui agora, você avalia, né? Nossa, será que os meus meios de armação têm boa capacidade de aproximação? Né? Ou às vezes até afastar um pouquinho para poder receber uma linha de passe, fazer uma linha de passe e receber uma bola. Olha só. Então você vai começar a perceber todas essas informações aqui nesse gráfico. Perfeito? E assim nós temos vários outros parâmetros que a gente depois vai avaliando, né? Em função do tempo eu não tenho como explicar todos aqui, mas quem tiver interesse, obviamente, há material vasto sobre isso no nosso site, que é www.nucleofutebol.ufv.br. Capítulo 2 do meu livro também trata isso aqui com muito detalhe. Então, fiquem à vontade. Aqui, como o tempo está correndo, né, eu vou passar, mas só para vocês poderem ver que dá para nós podermos verificar quais são as necessidades da nossa equipe em termos ofensivos. Ou seja, pessoal, para quem quer ser treinador, para quem quer ser auxiliar, não dá para tratar todo mundo igual. Não dá. As pessoas não são iguais ou não têm sido iguais, né? Então, se você quer tratar todo mundo igual, talvez você precisa fazer uma avaliação, né? Até há pouco, como o Fabiano falou, né? Verificar as necessidades e depois desenvolver treinamentos nessa condição, tá? Esse é o papel do treinador e do seu auxiliar, né? O que o treinador e o auxiliar têm de responsabilidade sobre a equipe, né? Existem algumas, mas a mais básica delas é ensinar os atletas a lerem o jogo e tomarem decisões corretamente, né? Em função de uma série de parâmetros, uma série de critérios que vão acontecer dentro do jogo, né? Que vai levar em consideração a bola, o posicionamento dessa bola, do meu colega, do meu adversário, né? O local do campo, né? O status do jogo. Então, existem inúmeros variáveis a serem considerados para a tomada de decisão, né? Se eu tenho mais essa aqui que eu não controlo, né, a gente vai ter mais dificuldade de sustentar o nosso trabalho. E muitas das vezes o treinador e auxiliar técnico é avaliado pelo quê? Pelo resultado do jogo, né? Preparador físico nem sempre é assim, correto? Por quê? Porque ele tem medidas de avaliação e consegue mostrar a evolução do trabalho dele. Essa ferramenta aqui, a ideia é justamente essa também, para que vocês possam utilizar nesse sentido. Bom, vamos passar aqui para a gente poder acabar de ver, para poder chegar na parte final, tá? Então, vamos ver aqui a parte de defensiva, né? Esse é o mesmo grupo de atletas, né, avaliados.
E a gente vê também, olha, muita heterogeneidade em termos de desempenho, em termos de tempo. Será que, em termos de contenção, né, ou seja, ser o primeiro defensor ali que opõe ao portador da bola, o ideal é que o meu meia de armação e que o meu atacante tenha os melhores níveis de desempenho? Isso aqui dá para poder refletir um pouquinho, entendeu? Olha só o meu zagueiro, olha aqui. Né? O que aconteceu? O que eu preciso fazer para que esse zagueiro aqui ele se desempenhe um pouco melhor? Né? O que parcela de contribuição eu, treinador, posso assumir em função do desenvolvimento desse atleta? Aqui é a cobertura defensiva, né? Vocês bem sabem, é o jogador que se oferece ali como segundo homem, né? Se a contenção, que foi o que eu falei anteriormente, é o primeiro homem de defesa, a cobertura defensiva está muitas das vezes relacionada ao segundo homem de defesa. Né? Então, olha só, olha aqui, capacidade dos meus meias em fazer cobertura, do meu lateral em fazer cobertura, dos meus zagueiros fazerem cobertura. Né? Será que é isso que eu quero? Não. Então, esse tipo de análise vai te dar boas indicações do seu processo de treino. Ok? Bom, e aqui nós vamos ver outros parâmetros, né, para poder avaliar como que está a minha equipe, como estão cada um dos meus jogadores, meus 24 jogadores, e como eu, treinador, eu, auxiliar técnico, posso contribuir para a evolução de cada um deles. E depois, obviamente, eles evoluindo individualmente, o meu jogo coletivo também vai melhorar. Né? Então, está aqui outros elementos também, né? Até chegar no último e até chegar na performance defensiva. Ok? Bom, ok. Interessante, bacana, Israel. Muito bacana esses dados, mas agora, como é que eu operacionalizo isso? Né? Como que eu posso trazer isso para o meu treino? Então, eu peguei um exercício de treino, que está descrito em livros, qualquer livro você pode pegar esse exercício. Não estou falando que é o melhor nem é o pior. É peguei aleatoriamente, tá? Que é um exercício de 2 contra 2, né? O pretinho aqui contra o cinza, círculozinho aqui, ó, a bolinha, mais 4 apoios aqui para poder ajudar essa bola a chegar aqui na linha de fundo. Tá? Eu já passei por alguns clubes, já trabalhei em muitos clubes, e muitas das vezes eu vejo muitas comissões técnicas sentadas discutindo isso aqui, né? E pouco sobre isso aqui. Tá? Falando discussões em termos objetivas, tá? Porque quando a gente vai montar o exercício, a gente esse exercício ele é legal, ele tem 4 apoios, ou que seja 2 só. A gente vai discutir se isso aqui precisa de 4 ou de 2 apoios. Tá? Mas se discute muito, vai puxar esse exercício, puxa por isso aqui, isso aqui já é legal, já é bacana, já é uma forma muito evoluída de se pensar o exercício, ainda mais se você organiza eles aqui, né? Pelo posicionamento dos atletas, pela função, estabelecendo aqui apoios, né? Normalmente eu pergunto para as pessoas, quem você colocaria aqui? Colocaria os meus meios lá de fora, porque eles fazem muito apoio. Bom, mas a gente vai muito pela função do atleta e não pela característica que esse atleta traz consigo. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode, de repente, evoluir para esse aspecto aqui, né? Para que a gente possa ter um pouco mais de resultado. Então, obviamente, passar essa discussão e entrar na montagem do exercício, ok? Eu parto primeiro por essa lógica, porque grande parte das pessoas, elas buscam, e para quem está começando talvez seja mais fácil, falar, pessoa, você não tem um exercício, tá? E vamos nos livros buscar os exercícios, né? Antes de construir os seus próprios exercícios. Então, aqui é um exercício que eu peguei, então nós vamos na mesma lógica, ok? Esse é um exercício, 2 contra 2, mais 4 apoios, nós vamos agora montá-lo. Né? Então, tem 8 atletas envolvidos. Então, vamos lá, vamos compor as equipes. Primeiro, eu vou pensar nesse, né? Não vou fazer aleatório. Não pode fazer, quem quiser pega colete azul, quem quiser pega colete vermelho. Não pode ser assim. Né? Ou defesas pegam azul, meias e atacantes pegam... Não, isso também já está um pouquinho ultrapassado. A gente precisa, já há condições em termos de metodologia do treino para a gente poder evoluir, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então, vou pensar 1 a 1. Então, esse primeiro jogador aí, o que ele mais vai fazer? Ele vai fazer 2 tipos de movimentação. Ou ele vai conduzir essa bola, né,
ele recebeu essa bola e vai conduzir essa bola, então eu preciso avaliar a capacidade dele de penetrar, né? Ou se ele passar a bola para o outro pretinho, ele vai ter que oferecer apoio, ele vai ter que oferecer linha de passe, né? Ele vai ter que se movimentar para receber essa bola mais à frente, um pouquinho mais ao lado, mais atrás. Ele vai ver qual é a movimentação. Não sou eu que vou falar para ele enquanto treinador. Ele vai ver o que é necessário, né? Então, como eu tenho muito apoio, tá vendo? Eu tenho 4 apoios, né? Então eu vou escolher esse jogador aqui 14. Por quê? Porque eu quero que esse jogador aqui saia com a posse da bola, tá? Então, ele, ao sair com a posse da bola aqui, eu preciso que ele tenha uma boa condição de ir para cima do defensor, né? E eu vou escolher ele aqui, escolhi ele também porque ele tem baixa capacidade de cobertura. Como eu tenho muitos que fazem cobertura, se ele errar, não há problema, eu vou conseguir corrigi-lo e o exercício não vai parar, porque há outros dando apoio, percebem? Então, eu vou me concentrar nessa ação dele de cobertura. Ok? Então, eu já estou esperando, eu já tenho uma ideia do que pode acontecer, né? Vamos pensar agora quem vai fazer oposição para ele. Bom, se ele é um atleta que consegue ter boa capacidade de ir para cima, né? De enfrentar esse defensor, eu vou colocar um que também tem boa capacidade de pará-lo. Ok? Ele vai parar ele, tá? E que tenha baixa capacidade de cobertura. Porque se esse atleta passa aqui e ele já é fraquinho e esse aqui é muito forte, ele acaba anulando esse jogador e às vezes anula esse e anula o outro. Então eu vou colocar ele baixa para que o nível de confronto aqui seja equilibrado. Poderia fazer desequilibrado? Poderia, né? Mas se eu coloco esse jogador aqui com boa capacidade de cobertura, de repente eu não precisaria aqui desse apoio. Vamos fazer entender? Então, pessoal, isso eu estou montando aqui em função do que o exercício está desenhado, né? Se eu não quiser usar o exercício, eu posso, obviamente, fazer alterações nele. Então, eu escolhi ali o jogador 21, ok? Então, vamos passar para o outro. A mesma lógica de pensamento, né? Vou pegar um jogador aqui que tenha níveis intermediários de penetração e cobertura. Pensando que aqui eu tenho 8, se eu tenho 24 atletas, eu vou montar 3 exercícios desses, né? Então, eu vou montar, obviamente, depois outros conjuntos de trabalho. Então, eu vou pegar esse aqui que tem baixa penetração. Por quê? Porque quem vai sair com a bola é esse cara aqui, ó. Esse aqui não vai sair com a bola. Toda vez que a bola sair, escapar e tal, quem vai sair com a bola é o jogador 14. Ok? Então, eu não vou ter ação de penetração tão recorrente quanto eu teria com esse. Então, eu vou pôr um jogador que tem menos dificuldade. E outra coisa, se ele tem dificuldade em penetrar, e se esse aqui também vai ter dificuldade em penetrar, pessoal, eles vão precisar fazer o quê? Se eles têm dificuldade. Ou, né, na verdade, esse aqui tem dificuldade, não tem dificuldade. Ele tem facilidade, mas esse aqui, o nível de contenção dele equilibra esse confronto. Então, se esse confronto é equilibrado, esse aqui tem dificuldade, eu vou precisar de ter o quê? Eu vou precisar de ter apoio. Então, porque eu tenho 4 apoios, eu estou montando o exercício dessa forma, ok? Para poder explorar o máximo da capacidade desses atletas. Então, eu escolhi o 20. E aí, vou fazer, como eu estou fazendo essa lógica, eu vou escolher um jogador que faça uma posição para ele mais equilibrada. Perfeito? Ok? Beleza. Então, já escolhi os jogadores de dentro. Agora, eu vou escolher os 4 de fora. Perfeito? Então, eu vou lá no índice que melhor me ajuda a escolher esses atletas, tá? Então, eu vou buscar, obviamente, os melhores atletas aqui para poder compor a dinâmica do exercício, para eu não perder a dinâmica do exercício. Qual desses 4 apoios aqui são os mais importantes para a dinâmica do exercício? Esse atleta tem que fazer essa bola sair lá, vir aqui, esse lá, vir aqui. Aí, repor o 21 e o 2 sempre na roda. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, o jogador A2 e o jogador A4, eles são decisivos, não são? Então, eu peguei o jogador A2 e o jogador A4, que tem maior capacidade de ler essa situação e responder bem com baixo tempo. Para quê? Para que a dinâmica ela aconteça da forma com que eu quero. Ok? E peguei o jogador 6 e o jogador 7, coloquei eles aqui e aqui. Por que eu joguei o jogador 6 aqui e o jogador 7 aqui? Tem a ver com o quê? Tem a ver com o tempo da tomada de decisão.
apesar deles terem o mesmo desempenho, esse jogador difere desse em relação ao tempo. E por que eu joguei o 7 do lado de lá? Vamos ver se eu consigo mostrar isso aqui no próximo slide. Veja lá. Olha só. Olha aqui. Esse aqui é o jogador 7. Olha o jogador 14. Olha o tempo dele. Olha o jogador 20. Olha o tempo dele. Qual é o confronto que vai gerar mais dificuldade em termos de leitura, que esses jogadores têm mais capacidade de criar, não é esse? Então, esse confronto aqui vai oferecer a esse jogador aqui um pouco mais de estímulo em relação a esse confronto aqui. E ele tem que pensar rápido, porque esses atletas aqui, o tempo deles de confronto, como nós vimos aqui nessa tabelinha, ele é menor. Então, eu já sei que esse atleta vai ter dificuldade nesse quesito. Então, eu jogo ele do lado aqui. E se eu invertesse? Se eu invertesse, como eu disse para vocês, o exercício talvez não seria tão equitativo. Percebem? Bom, então a ideia é essa, tá? Que a gente possa construir os exercícios assim. Já há muita gente fazendo isso, há muitos treinadores fazendo isso, especialmente, né, os alunos que passaram aqui pela especialização em futebol da Universidade Federal de Viçosa. Eles trabalharam isso quase 45 dias, então já saíram com um bom conhecimento e, obviamente, têm trabalhado isso aí com muito sucesso nos clubes por onde eles passam. Depois vou deixar aqui alguns depoimentos que eles deram em relação a isso para vocês, ok? Bom, qual que é a lógica disso tudo, né? Onde a gente quer chegar? A gente quer chegar no processo de melhoria dos atletas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns resultados que nós tivemos sobre ganhos e perdas ao longo desse processo. Tá? Então, aqui, olha, é o jogador número 11, a gente vê que essa foi uma avaliação feita em janeiro, essa foi feita no final de abril, iniciozinho de maio, e essa foi feita no finalzinho de julho. Então, de 3 em 3 meses, a literatura tem colocado de 30 em 30 sessões, isso no clube dá média de um mês e meio, mas eu tenho falado com o pessoal para que essas 30 sessões a gente possa fazer de 3 em 3 meses, tá? Então, a avaliação feita em janeiro, a gente vê que, independentemente do tipo de treino que foi dado, ao longo desse período de 6 meses, houve um conhecimento aqui que está consolidado, né, no que refere a esses fatores aqui. Poderia destacar esse aqui também, tá? Mas aqui eu quero chamar a atenção não para muitos aspectos, mas para um aspecto em específico. Tá? Aqui também a gente vê, ó, consolidado, mas não na borda, né, mas consolidado em termos intermediários, que esse atleta, independentemente do treinamento que ele recebeu ao longo de 6 meses, ele tem esse conhecimento estabilizado. E assim posso ver outros, ok? E outros, né? Então, ou seja, o que eu estou vendo? Que o meu processo de treino está permitindo uma consolidação desse conhecimento, para que esse atleta leia o jogo, né? Para que ele tome decisões, tá? E posso ver outros aspectos em que o atleta ele tem crescimento regular ao longo do tempo. Então, em janeiro ele tinha esse tipo de conhecimento e aí ele passou a ter esse. Depois em abril e maio. Depois agora esse. O que a gente precisa continuar vendo nos meses seguintes? Se com os estímulos que eu estou dando em treinamento, esse conhecimento ele continua consolidado, porque ele já está chegando próximo à sua efetividade máxima, correto? Então agora eu quero consolidá-lo, né? Porque é muito comum, especialmente em atletas jovens, a partir do momento que você troca informação, que você tira uma e entra com outra, tá? A memória de trabalho, né? Falando um pouquinho aí da parte psicológica e neurocientífica, né? Ela saiu um pouquinho e as pessoas esquecerem, né? Ela não permanecer. Então, esse tipo de avaliação é importante para você ver se há perdas. Eu vou mostrar daqui a pouco algumas perdas para vocês verem também. Tá? Então, olha só, da mesma forma, o jogador 30, como ele foi evoluindo aqui, né? Ok? Jogador 9, ó, também evolui em alguns aspectos. Então, em 6 meses, ou seja, você pode avaliar, olha, eu dei treino para que melhorasse esse comportamento em jogo? Dei, os exercícios eram para isso. E ele melhorou? Melhorou. Legal. Então, você está no caminho certo, meu amigo. Ok? Você está dando, você fez uma avaliação, o atleta te indicou o que ele precisa melhorar dentro do seu modelo de jogo, dentro daquilo que você trabalha,
e você está desenvolvendo treinos. Os seus treinos trazem melhoria? Trazem. Beleza. Então, olha só, você está correto naquilo que você está fazendo. Da mesma forma, se você fizer uma analogia, o preparador físico faz. Não é isso? Ele faz a avaliação, vê se precisa de melhorar. Ah, precisa. Ele dá treinamento, reavalia, reavalia. Melhorou? Melhorou. Ah, então o que eu fiz ali em termos de sessão de treino está adequado. E isso é o que nós queremos, né? E assim eu poderia mostrar aqui vários outros casos, tá bom, pessoal? Que eu vou mostrar em casos de perda. Ó. Isso também é um outro aspecto que deve ser avaliado, né? Olha, ele estava assim, passou para cá e agora chegou aqui. E aí? O que aconteceu? Isso aqui é um fator que você tem que ficar atento. O que está acontecendo? O seu treino não está sendo rico o suficiente ou não está tendo nível de informação suficiente para ele consolidar essa informação. Esse atleta está em dúvida sobre o que ele deve fazer nesse tipo de movimentação. Você, treinador, está falhando. Ou você, de propósito, está desconstruindo isso aí. Mas você precisa saber que isso está acontecendo. Tá? E aí há outros casos também que eu vou mostrando aqui, né, na sequência. Tá bom? E esse aqui é um último caso, né, só para vocês poderem ver. Esse é um atleta do mesmo, na mesma lógica do outro, fez uma avaliação em janeiro e fez uma avaliação em julho. Ele não fez a intermediária porque estava lesionado. Então, observem nesses pontinhos aqui, destacado em amarelo e aqui em preto, que em 9 dos 12 parâmetros ele não conseguiu evoluir. Então, ou seja, a ferramenta ela é sensível para isso também. Né? Ou seja, se o atleta não treinar, não tiver estímulo, né, ele vai... No caso aqui, ele manteve, legal, mas ele pode perder também. E aqui, como ele estava inserido no grupo e acompanhando treinamentos mesmo vendo, ele acabou pegando alguma coisa e acabou melhorando. Okay? Bom, pessoal, indo encerrar, né, aqui alguns clubes que já fizeram esse tipo de avaliação, né? Há uma avaliação de campo também relacionada a isso, né? Essa avaliação do Tactic Up, www.tacticup.com.br, né? E também tem o perfil do Instagram, @TacticUp. Ela é uma ferramenta muito rápida de ser aplicada, né? E com resultados imediatos na sequência. Você acabou de aplicar logo, você tem o relatório, né? Eu tenho utilizado essa informação muito nas ações que eu tenho feito na Comebol e na CBF para poder instruir os novos treinadores, ou os treinadores que já trabalham, né? Hoje eu estou responsável, ou sou convidado, né, com regularidade para as licenças C e licença A da CBF, né? E na Comebol nós estamos responsáveis por poder formar os instrutores que vão ministrar essas licenças nos diferentes federações, nas 10 federações que compõem a Comebol. E aqui vocês vão vendo clubes, existem mais, tá? Mas eu quis colocar aqui porque vocês vão ver clubes do Sul, clubes do Sudeste, clubes do Nordeste, clubes de fora, né, da Espanha, da Inglaterra, de Lisboa, da Polônia. São clubes diferentes, né, de países diferentes, né, do qual já tem utilizado, né, essa ferramenta. Então, o que mostra para vocês que, obviamente, muitos profissionais estão em busca dessa informação, né, em busca de qualificar o processo de treino. E como eu disse lá atrás, antes até da primeira apresentação do Fabiano, no momento que a gente estava abrindo, né, esse aspecto do treinamento integrado, do treinamento relacionando a parte tática com a parte física, da parte cognitiva com a resposta fisiológica, é a tendência do treinamento futuro, né? Não tenho dúvida disso, porque isso passa muito pela humanização do trabalho. Tá? Aqui eu queria mostrar para vocês também diferentes instituições que já fazem pesquisa utilizando o Tactic Up, seja o teste online, seja o teste de campo, né? Na Universidade Federal de Viçosa, mas eu queria destacar aqui universidades do mundo todo, de Londres, de Portugal, da Espanha, né, que são parceiros e que têm feito pesquisa utilizando esses dados, e diversas, né, universidades fora também do país, né, Extremadura, e aqui País Basco, Coimbra, tradicionalíssimas, né, Autônoma de Madrid, e várias outras universidades
aqui no nosso país de altíssima credibilidade, né? Que são parceiras nossas e que têm, obviamente, incluído esse tipo de trabalho nos seus projetos de pesquisa, porque realmente é o que a ciência vem nos indicando, mas não é só a ciência, também o trabalho nos clubes vem nos indicando dessa necessidade latente do profissional se atualizar nesse sentido. Tá? Então, é ciência, obviamente, aplicada à prática. Mais de 15 países já utilizam, né, essa ferramenta, então é uma situação que não é endógena, não é o Brasil, não é só os Estados Unidos, não, são muitos países, para poder ver a força com que isso vem chegando. Né? Aqui, deixa eu ver como está o tempo já está acabando aqui, eu só vou deixar aqui alguns clubes que têm utilizado, né, já mais recorrente, e que deram feedbacks, e eu fui buscar aqui diferentes comentários que eles fizeram em relação à utilização dessa ferramenta. Então, vocês vão vendo aqui sobre o conhecimento das características de jogadores, que eu falei muito hoje aqui, né? A parte da evolução, que eu falei aqui mais para o finalzinho para vocês, o reconhecimento do clube, a melhoria de processos, né? Isso aqui ficou muito latente. Se vocês forem no perfil do Tactic Up e acompanharem as lives que tiveram aí nas últimas semanas, vocês vão ver ali alguns treinadores do Grêmio e do Red Bull que já experimentaram essa ferramenta, já tiveram alguns retornos, falando de como foi, né, as suas relações com os jogadores, com os seus coordenadores técnicos, como foi a relação com a comissão técnica, como foi a construção dos exercícios, como isso impactou, por exemplo, no entendimento de jogo, na organização semanal do treinamento, na estratégia para jogos. Isso tudo está muito bem documentado lá no canal do YouTube do Tactic Up, né, onde vocês podem ver as lives. Se vocês, por acaso, tiverem dificuldade, também podem mandar um direct lá para o pessoal do marketing da Tactic Up, que eles respondem vocês pelo Instagram. Ok? Bom, pessoal, fechando, eu só gostaria de dizer que, para mim, o treinamento no futebol é como se fosse uma ampulheta. Tá? Quando essa ampulheta ela está deitada, né, tranquilo, o tempo não corre. Mas a partir do momento que um atleta entra num clube, ou entra numa escola de futebol, que uma criança decide que quer jogar futebol, né, essa ampulheta ela fica em pé. E fica em pé e o tempo passa. E o tempo está passando. Se você está pensando, não está fazendo nada, o tempo está passando. Né? E se o tempo passa, você precisa ser, quanto mais efetivo você for, né, nas experiências a serem ofertadas ao seu público, né, aos seus atletas, às suas crianças na sua escola de esportes, melhor, eles vão ter uma melhor formação, correto? Faz a mesma analogia com as escolas, né? Se você tem uma escola, infelizmente as escolas públicas do nosso país, na grande maioria delas, que existem outras fantásticas, inclusive aqui na Universidade Federal de Viçosa nós temos o Colégio Universitário, que é uma das melhores, os melhores institutos do Brasil, né? Mas a grande maioria das universidades públicas ou das instituições públicas de ensino fundamental e médio, elas têm uma qualidade inferior às privadas, né? Então, isso é o quê? É o nível de instrução que você dá para as crianças, para os atletas. O mesmo se aplica ao futebol. Né? Se o tempo está correndo e você não tem conteúdo para poder falar para o seu jogador, conteúdo de futebol para poder propiciar a ele uma melhoria, seu atleta ele estagna. Não é o tempo, ele não é ficar lá 10 anos contigo que ele vai ser um jogador. Não é. Nesses 10 anos ele precisa fazer alguma coisa de qualidade. Por isso eu gosto muito dessa frase do John Maeda, que diz que a simplicidade consiste em suprir o óbvio, e tem muita gente fazendo o óbvio no futebol, né? E o óbvio para o atleta cansado de saber o que você está falando, como eu já até dei exemplo aqui ao longo da minha apresentação, e acrescentar o fundamental. Tá? Então, para mim, um treinador, quanto mais simples ele for nas suas colocações, quanto mais simples ele for para poder passar as mensagens para o atleta, melhor vai ser para o desenvolvimento desse atleta, melhor vai ser para as instituições, seja escola de futebol, se você estiver à frente de uma escola de futebol, seja o seu clube, seja a sua seleção, ok? Bom, pessoal, cheguei ao fim, esse aqui são os meus contatos, do lado direito são os contatos institucionais, né? Então está aqui no PF, no PF, esse aqui é o nosso e-mail institucional, esse aqui é o nosso site, esse aqui é o nosso telefone de contato. Esse aqui são os meus pessoais, tá? Então, se alguém quiser entrar em contato comigo, sinta-se à vontade. É um prazer enorme nós estarmos em contato. Eu respondo com certa brevidade, mas
Se por acaso um dia eu não responder, vocês me mandam, se for urgente, vai me mandando. Se for questões institucionais relacionadas aos nossos cursos, às nossas ações, vocês mandarem aqui, eles respondem mais rápido ainda. Ok? Prazer estar aqui com vocês e, obviamente, faço o convite para que todos continuem para o nosso debate mais à frente e continuem também conosco para poder, de repente, vir a Viçosa aqui conhecer nosso trabalho em loco. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez.